Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. Nesse canal você recebe informações diretas, claras e sem rodeios sobre política e atualidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e se inscreva aqui nesse canal para você nos fortalecer aqui na plataforma e para que essa informação chegue a mais pessoas. Essa notícia vem diretamente de Santa Catarina com Deltan Dallagnol. STF está rachado por causa do banqueiro do Banco Master. Assista esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos para o Deltan na plataforma. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência e também de ativar o sino para você ficar informado sobre tudo o que acontece na política do Brasil e do mundo. Sem mais enrolações, vamos à matéria. O STF está rachado. O rolo de Moraes com o banqueiro causou um racha no STF e agora os ministros estão em pé de guerra. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar quem está do lado do Moraes, passando pano ali pro ministro, quem está contra o Moraes e quer puxar um freio de arrumação do STF e como que o STF já enterrou no passado um escândalo parecido e agora pode ser que uma mão esteja lavando a outra, o que é gravíssimo e eu vou te mostrar. Então vamos direto ao ponto. O caso do ministro Alexandre de Moraes caiu como uma bomba no STF. Porque os ministros não conseguem explicar como é que a esposa do Moraes tinha um contrato de 129 milhões de reais para representar o Banco Master sem ter qualquer prova da prestação dos serviços mínimos que correspondam aos valores pagos. Só que ainda assim tem ministros do STF que defendem o Moraes. E o Dias Toffoli, por exemplo, ele só podia estar com o Moraes, né? Isso porque o próprio Toffoli ele foi pego em escândalo quando ele viajou de jatinho com o advogado do Banco Master e logo em seguida deu uma decisão favorável para ele. A própria decisão do Toffoli, que colocou tudo em sigilo, e depois a outra decisão do Toffoli, que barrou a investigação da CPMI sobre os dados telefônicos do Daniel Vorcaro, dono do Master, tudo isso pode até ter sido feito pelo Toffoli para proteger o Moraes, retribuindo um favor como eu vou te contar, porque o Moraes já ajudou a abafar o escândalo do Toffoli também. O segundo ministro que está com o Moraes, é claro que é ele. É o inimigo da lei da magistratura, o adversário da Constituição, o ministro Gilmar Mendes. Gilmar deu uma aí de stand-up comedy. E ele disse, depois desse rolo todo no Moraes, que Alexandre é uma fortaleza moral do STF. Gente, podem rir, eu ri quando eu vi isso, é sério e é cômico. É uma das coisas mais engraçadas que eu já vi. Ao mesmo tempo que me dá vontade de chorar de tristeza ao ver a degradação moral do STF. Esse é o nosso modelo então? Alexandre de Moraes? E pior, Gilmar disse ainda que tinha absoluta confiança em Moraes, e aí, é claro, ele também protegeu o Toffoli. Dá uma olhadinha aqui, ó. Gilmar diz ter absoluta confiança em Moraes no caso do Banco Master. Decano do STF, cara, que decano que a gente foi arranjar, hein? Decano do STF também afirma não ver problemas na viagem que Toffoli foi acompanhado por advogado de investigado do caso. Fecha a STF logo e joga a chave fora. Gente, é absurdo, um absurdo depois do outro. Que degradação moral. O problema é que o Gilmar ele deve estar aplicando aí a sua própria régua moral. Eu vou te mostrar que o Gilmar também está devolvendo um favor pro Moraes, segura aí. Só que também tem aí os ministros do STF que estão envergonhados, a outra ala. Enquanto eu vou te explicando isso, eu quero que você se sinta agradecido. Agora é sério, se sinta agradecido, porque ter você aqui fazendo parte dessa comunidade significa um mundo para mim. Quando tiraram o meu mandato, só me sobrou a minha voz. E nós juntos somos uma voz. Obrigado por cada vez que você deixa o seu like, por cada vez que você compartilha, o que faz a nossa... Os ministros do STF, que ainda tem um pingo de vergonha, eles estão tentando se afastar desse mar de lama da trupe governista formado por Moraes, Mendes, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Zanin, Toffoli. O Fachin, ele está tentando aprovar um código de ética, que vamos ser sinceros aqui, está muito longe de resolver o problema. A começar pelo fato de que não prevê punição. Essa parte dos ministros está tentando puxar em um freio de arrumação e o código de ética foi a forma, a válvula de escape que eles acharam de se posicionarem sem ficar atacando descaradamente os colegas e fazendo julgamentos públicos sobre a conduta deles. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui nas palavras aqui da Andréa Sadi. Olha aí comigo. Passado o 8 de janeiro, o Supremo não só tem essas divergências, como você vai ter uma cobrança nos bastidores, e eu tenho ouvido isso nas minhas apurações, para ter uma espécie de freio de arrumação em todos esses casos que a gente está acompanhando. No caso específico do caso Master, envolvendo o ministro Toffoli, a revelação do jatinho com o advogado de um dos envolvidos, e também no caso do contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes, principalmente em relação ao contrato, o que eu mais escuto de diferentes ministros da corte é de que gera um constrangimento o fato de que não tinha um objeto definido, como a gente viu na revelação até aqui do jornal Globo, de que ninguém explica exatamente o que era para fazer com aquele contrato, com aquele valor, e ministros da corte nos bastidores estão se dizendo constrangidos e acham que isso sim dificulta limpar a imagem do Supremo.
Limpar a imagem do Supremo. Imagina, o Supremo todo lameado e aí eles vão limpar a imagem do Supremo. Bom, mas você viu aí o que está acontecendo. Tem ministros tentando aí mudar, puxar um freio de arrumação, querendo mudar a atuação do Supremo, a cara do Supremo, limpar a imagem do Supremo. E aí vem esses escândalos que atrapalham esse objetivo e que geram aí essa divisão, esse racha interno na corte. E agora, para fechar com chave de ouro, eu vou te mostrar o que eu prometi. Como que a STF abafou um escândalo parecido e como Toffoli e Gilmar podem só estar devolvendo o favor ao Moraes. Quem lembrou desse caso foi o Ivanildo III. Dá uma olhadinha aqui nesse post dele, ó. Em 2018, a Receita Federal criou uma lista de 133 agentes públicos com patrimônio incompatível, movimentações suspeitas e inconsistências graves nas declarações. Entre os 133 nomes estavam as esposas de Gilmar Mendes e de Dias Toffoli. O que aconteceu depois é uma aula de como a STF protege os seus. Alexandre de Moraes paralisou a investigação, afastou os auditores responsáveis e transformou os investigadores em investigados. Isso aqui é um suco de Brasil. Essa história, gente, era bem mais ampla e cabeluda do que isso, mas esse aí é um resumo dela. Moraes usou o inquérito do fim do mundo para dar uma decisão ilegal, sem pé nem cabeça, que paralisava as investigações sobre as esposas de Toffoli e Gilmar e afastou os auditores fiscais. Será que a investigação da Receita ia encontrar o mesmo que se descobriu agora com a esposa de Moraes? Contratos milionários suspeitos, com objetos, serviços obscuros? O que nós sabemos é que Moraes enterrou o escândalo dos coleguinhas, que agora enterram o escândalo dele. Mas e você? Você acha que os ministros do STF vão fazer maioria contra o Moraes e o Gilmar? Ou que vai prevalecer aí uma mão lava a outra entre os ministros que estão com as mãos sujas, hein? E vamos para mais notícias no site Conexão Política. Trama criminosa. Justiça manda prender prefeito, vice e todos os vereadores de uma cidade no Maranhão por corrupção. Desvio passa de 56 milhões em menos de 4 anos. Esquema envolvia empresas de fachada, fraude em licitações e lavagem de dinheiro. A justiça determinou a prisão do prefeito, da vice-prefeita e de todos os 11 vereadores de um município do interior do Maranhão no âmbito de uma investigação que apura um amplo esquema de corrupção. A operação foi conduzida pelo Grupo de Ação Especial de Combate à Organização Criminosa, o GAECO, com o apoio da Polícia Militar do Maranhão e resultou na prisão de 14 pessoas desde a última segunda-feira em ações realizadas na cidade de Turilândia e também na capital de São Luís. Entre os detidos estão os 6 vereadores, a vice-prefeita em exercício Tânia Mendes, do PRD, e um médico neurocirurgião apontado pelos investigadores como agiota do prefeito. Durante o cumprimento de mandados, os agentes localizaram mais de 2 milhões em dinheiro na residência do irmão do médico, valor que, segundo a apuração, estaria ligado ao esquema investigado. Nesta quarta-feira, outros 5 investigados que estavam sendo procurados se apresentaram espontaneamente na polícia. Entre eles estão o prefeito Paulo Curió, da União Brasil, a primeira-dama Eva Curió e a vice-prefeita Janaína Lima, do PRD. O marido dela, Marlon Serrão, o cantador da prefeitura, Wanderson Jonathan Barros, de acordo com o Ministério Público, o prefeito, a vice-prefeita e todos os vereadores serão investigados pelos crimes de organização criminosa e corrupção. A estimativa dos promotores é de que mais de 56 milhões tenha sido desviado dos cofres públicos em um período inferior a 4 anos. As investigações apontam que, desde 2021, um posto de combustível pertencente à vice-prefeita Janaína Lima e o marido teria sido utilizado para lavar dinheiro. Conforme o Ministério Público, a prefeita realizava pagamentos por abastecimento que não ocorriam e os recursos retornavam posteriormente ao prefeito. Outro ponto central da apuração envolve o setor de licitação do município. A servidora responsável pelos pregões eletrônicos, Clementina de Jesus Pinho, que também foi presa, confessou que grande parte dos processos licitatórios era fraudada. Em depoimento, ela relatou que as irregularidades eram feitas por determinação direta do prefeito, que recebia vantagens pessoais em troca. Segundo o promotor de justiça Fernando Bernis, a própria servidora afirmou que cerca de 95% das licitações eram manipuladas, motivadas por benefícios indevidos por presentes e outras recompensas ilícitas. 5 vereadores
ainda permanece foragido. Já outros 6 tiveram a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica, mesmo sendo investigado. O presidente da Câmara Municipal, José Luiz Araújo, do União Brasil, assumirá interinamente a administração da cidade, já que não houve afastamento formal do cargo. O Ministério Público informou que a decisão judicial foi tomada da forma a não paralisar totalmente a administração municipal. O caso será analisado pelo Procurador-Geral da Justiça do Maranhão, que poderá avaliar a possibilidade de adoção de medidas adicionais, como eventual intervenção no município, caso sejam preenchidos os requisitos legais para isso. Em nota, a defesa de Paulo Curió e de Eva Curió afirmou que ambos estão à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos. A defesa da vice-prefeita Tânia Mendes preferiu não se manifestar. Os advogados dos demais citados não foram localizados e até o momento, porém, o espaço segue aberto para posicionamento. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.